Olá Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e voltei para falar de um assunto que a gente ama, que é o mundo de Gelo e Fogo, a Guerra dos Tronos, criado por George R. R. Martin. A gente já teve Game of Thrones, House of the Dragon e agora em 2026 teremos o Cavaleiro dos Sete Reinos, uma nova série ambientada nesse universo criado por ele e estreia no dia 19 de janeiro. Por que é 19? Só avisando que é sempre no domingo, mas é depois da meia-noite. Então é no domingo, dia 18, que vai, não sei se vai ser meia-noite ou 1 da manhã por causa da estreia mundial, horários aí de verão, sei lá, do mundo. Então, assim, vai sair na HBO e no streaming na HBO Max também. Hoje eu vim explicar o contexto da série, em que época ela se passa, quem é quem, se tem dragão, que época que tá entre Game of Thrones e House of the Dragon e tudo mais. E é claro que eu uso como base os livros, então se eu falar alguma coisa e for spoiler, né, já tô avisando, mas nesse vídeo aqui tem um spoiler que é muito específico, que eu acho que a série vai guardar pra frente. Quem já viu os meus vídeos com a Mikan, quem é fã Carol, já sabe dessa info, então tranquilo. Mas se você ainda é muito novo nesse universo, não quer saber muito, tem uma hora no vídeo que eu vou falar pra você sair se você não quiser saber, tá bom? Porque é uma coisa importante. Então bora lá, ativa o sininho e fica de olho porque vai rolar a cobertura, sim, da temporada. E também recomendo vocês irem lá conhecer a Anilu Acessórios, porque eu tenho uma coleção inspirada em Game of Thrones, tem dragão, tem ovinho de dragão, tem esses colares de escamas, então tem muita coisa legal. Então vou deixar o link aqui na descrição também. Então vamos lá, o George R. R. Martin já lançou 7 livros que se passam nesse universo. Os 5 que são as Crônicas de Gelo e Fogo, que inspiraram Game of Thrones, e ele falta escrever ainda os 2 últimos. Estamos no aguardo. Fogo e Sangue, que é sobre a história da dinastia Targaryen, que parte dele inspirou House of the Dragon. E esse aqui, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que meu livro tá pela casa porque eu tava relendo, que é o único que tava faltando ser adaptado, assim, dos oficiais do Martin, né? E esse aqui, ele não é um romance, ele é uma compilação com 3 novelas. As novelas são como se fossem contos. Então cada uma tem entre 70 e 90 páginas, então é super rapidinho de ler. E ele tem uma energia mais leve do que as crônicas, então é um livro mais fácil de ler, assim. E a única coisa que tem em comum entre as novelas é que acompanham os mesmos protagonistas. O cavaleiro, né, o Sir Duncan o Alto, o Dunk, e o seu escudeiro, quem ajuda ele ali, que tem o apelido de Egg, porque ele tem a cabecinha raspada, ele parece um ovinho. Inclusive, eu apresentei o painel ontem, né, eu tô gravando isso no dia seguinte, do Cavaleiro dos Sete Reinos, com os atores, o Peter Clef e o Dexter Sorensen. Eles vieram aqui pro Brasil, eles são muito fofos, o Brasil inteiro já tá apaixonado por eles. Foi muito legal conversar com eles. Eles contaram um pouquinho da experiência. O Dexter contou como foi ter que raspar o cabelo. Ele raspou o cabelo de verdade, né? Mas é isso. São 2 personagens muito legais de acompanhar porque eles têm uma dinâmica muito gostosinha, uma coisa meio engraçada também. É uma série que com certeza vai ser muito mais leve. O Dunk é um cara mais sério, quietão. Ele é muito humilde, honrado. E o Egg é todo aquele moleque bocudo, sabe? Espertinho. E sempre tá questionando o Dunk. E a ideia é que cada novela seja adaptada em uma temporada. E a primeira é O Cavaleiro Andante, que foi publicada sozinha, individualmente, lá nos anos 90, ainda no início das crônicas. E essa aqui vai ser a primeira temporada e provavelmente, né, vai ter essas outras 2 temporadas, que vão ser a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. E aí depois eles viraram um livro só, né, pra vender mais fácil. O Martin disse que ainda quer fazer outras novelas de Dunk e Egg, então vai que vem aí, né, uma 4ª temporada, ou ele mesmo escreve um resuminho ali, dá pros roteiristas. Ele disse que quer escrever uma temporada, uma novela deles em Winterfell, lá no norte. Então, assim, por enquanto não temos, mas vai que. Agora vamos pro contexto histórico e lembrando que as datas que eu vou falar aqui são da cronologia dos livros, né? Na série, por exemplo, em House of the Dragon, eles mudaram algumas coisas de data, assim, colocar eventos num ano só, mas enfim, vou dar o que tá no livro. Nas crônicas, o pessoal divide o tempo entre AC e DC, que não é Cristo, é antes da conquista e depois da conquista. Conquista do Aegon Targaryen, Aegon o Conquistador, que foi o primeiro rei Targaryen, antepassado de Daniela Daenerys. Meu apelido carinhoso pra quem não era da época, Carol. A Dança dos Dragões, a época que a House of the Dragon cobre, acontece de 129 a 131, depois da conquista. É uma época que os Targaryens são, né, os top da balada, eles dominam Westeros. E a série de Game of Thrones lá só acontece quase 2 séculos depois. Começa
começa em 298 depois da conquista, que já rolou a rebelião do Robert, os Targaryen já caíram do poder, por isso que só tá Daenerys e seu irmão Viserys jogados lá em Pentos, aquela coisa, aí eles têm que voltar pra cá, né? Pra cá, aquela, tô em Westeros. E o Cavaleiro dos Sete Reinos se passa no meio das duas séries. A primeira novela se passa em 209 depois da conquista, ou seja, são 80 anos depois de House of the Dragon, mais 90 anos antes de Game of Thrones, bem quase no meio, né? E é um contexto interessante porque nessa época os Targaryen ainda estão no poder, mas a magia em Westeros já tá enfraquecida, então não temos mais dragões. Lembrando que para acompanhar toda essa cronologia tem vários vídeos, Micarol tem as playlists de Game of Thrones aqui, que são os vídeos no meu canal e da Mikan, que a gente conta toda a história, talvez até em ordem cronológica, eu não lembro mais. Tem muitos anos, né? Até falei no painel, tem 10 anos, eu acho. A gente começou a gravar em 2012. O primeiro vídeo foi sobre o Jon Snow. Tem uns 10 anos que eu e a Miriam fazemos vídeo, então assim, desculpa se eu não lembro todas as informações, porque faz uns anos também que eu parei de estudar, né, com tanta frequência esse tema. Mas pra esse vídeo tá tudo pesquisado, tá, gente? Mas digo assim, não sei mais o que a gente falou nos vídeos. Em 196 depois da conquista, teve a primeira rebelião Blackfyre, que foi o maior conflito da casa Targaryen desde a Dança dos Dragões, desde o que a gente tá vendo lá em House of the Dragon. Ao todo, foram 4 rebeliões ao longo da história ali, e eu e a Mikan fizemos um vídeo sobre cada uma. Vou deixar o da primeira aqui linkado, se vocês quiserem ver. Mas por que isso é importante? Porque tinha um rei chamado Aegon IV, que teve um monte de filhos bastardos, e aí quando o lindo morreu, ele resolveu legitimar. Ele colocou tipo, não, ninguém é mais bastardo, agora todo mundo tá valendo na linha de sucessão. Só que pro povo de Westeros, isso era muito forte, então eles continuaram com o estigma de bastardos. E no fim, o trono foi pro seu filho legítimo, que já era legítimo, o Daeron, que se tornou o Daeron II. Só lembrando que as pessoas têm nomes repetidos porque elas homenageiam as que já vieram. Só que isso só vira esse negócio de primeiro, segundo, terceiro quando você vira rei. Então, quando você é o segundo Daeron que virou rei, aí você vira o Daeron II. Por isso que Daenerys é a primeira, seu nome. Mas um dos bastardos, o Daemon Blackfyre, que era considerado o favorito do papai, resolveu brigar pelo trono. E aí começou uma guerra civil. No fim, o Daeron II continuou no trono, conseguiram derrotar e banir essa galera aí dos Blackfyre, e o Daemon foi morto e os apoiadores dele exilados. E um aliado muito importante para o rei Daeron II foi o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Ele era também um bastardo Targaryen, né? Porque o pessoal saía aí nos bordéis transando com todo mundo. Ele foi um dos que foi legitimado, mas ele não ficou do lado do Daemon, né? Do seu meio-irmão ali. E o Brynden é uma das figuras mais enigmáticas das crônicas, porque ele era muito bruxão, ele tinha a visão verde, e no futuro ele viria a se tornar o Corvo de Três Olhos, que acaba ajudando o Bran lá em Game of Thrones. O Brynden apareceu no fim da segunda temporada de House of the Dragon, naquela visão que o Daemon tem do futuro, lembrando que eu tô falando do Daemon de House of the Dragon agora, né? O Daemon da Rhaenyra, tal, que a gente conhece. E o Brynden, ele perdeu um dos olhos lá na rebelião Blackfyre, só que nas séries isso não é mostrado, aparentemente ele tá com os 2 olhos ali, por enquanto, não sei. A primeira novela de Dunk Egg se passa em 209, quase 15 anos depois dessa rebelião Blackfyre. Então, com certeza vai ter citações ali na série dos nomes do rei Daeron, do Brynden Rivers, porque eles que estão mandando ali em Westeros nessa época. E o Daeron é um rei muito importante para a história de Westeros, porque foi ele que conseguiu anexar Dorne aos 7 reinos depois de 2 séculos de tentativas. Se vocês lembram dos nossos vídeos, dos livros, né? Dorne se rebelou quando o rei Aegon chegou e falou: ah, agora vamos ser os 7 reinos. Dorne falou: 7 não, vocês vão ser 6. Porque nós não vamos. Mas como que o Daeron fez isso, gente? Não foi guerreando, não foi com a guerra, foi com o amor. Ele se casou com a Mariah Martell e unificou ali todo mundo. E aí no período de House of the Dragon, por exemplo, Dorne ainda não faz parte dos 7 reinos. Então podem mencionar alguma coisa sobre isso na série, inclusive no painel. Eu acho que ele não podia ter falado, mas o Peter comentou que no início da segunda temporada eles vão estar bronzeados e eles vão ter que fazer tipo um bronzeamento artificial ou pintar a pele, porque eles vão estar em Dorne.
e Dorne é quente, né? Mais calor. Então ele contou essa aí, que aparentemente vai ter coisa em Dorne na segunda temporada. Eu tô rindo de nervoso, a HBO não me processa. Foi ele que falou. Enfim, e nessa época aí da série, o Brynden é o mestre dos sussurros. Lembra que tem sempre um espião oficial da coroa ali? E é citado na novela que ficou um contexto de muita paranoia em Westeros, né? Porque depois dessas guerras todas, só 15 anos, né? Então o Brynden tá sempre em procura de pessoas que possam estar apoiando os Blackfyre ainda, né? Tipo, infiltrados ali. Tem até um dizer que é bem famoso, que é: quantos olhos tem o corvo de sangue? 1000 e mais um. Porque ele só tem um olho, porque ele perdeu o outro olho na guerra, mas ele tem 1000 olhos pela cidade. Pela cidade não, pelos 7 reinos. Deixando claro, o Brynden e o Rei Daeron não chegam a aparecer, né, na novela que a gente tá falando. Provavelmente eles não estão na temporada, mas eu achei importante dar esse contexto, né, pra vocês entenderem quem são os poderosos, o que tá acontecendo ali no universo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cavaleiros mesmo. O Mundo de Gelo e Fogo tem bastante informação sobre eles, como é a dinâmica, tem muitos tipos de cavaleiros. Dá pra fazer um vídeo inteiro só disso, se vocês quiserem, comenta aí que depois eu faço. A tradição dos cavaleiros em Westeros veio com a chegada dos Ândalos, então, via de regra, eles são devotos da Fé do Sete, que é a religião que a maior parte de Westeros segue mesmo, né, no momento que a gente tá. Tanto que a cerimônia de nomear um cavaleiro segue os dogmas dessa fé. Tem uma cerimônia mais simples, que é só o homem se ajoelhar perante o cavaleiro, né, então você não é cavaleiro, e aí tem um cavaleiro ali que te ajoelha e te toca nos ombros, assim, com a espada, que é o que o Jaime fez com a Brienne em Game of Thrones, lembra? E que é também o que o Dexter Sorensen fez com o Peter Clef na nossa cerimônia, no painel de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente separou um momento, porque todo mundo ganhou uma espadinha, foi muito legal, uma espadinha de inflar, assim, tava todo mundo com a espadinha, e aí a gente deu uma espadinha pro Dexter nomear o Peter Cavaleiro, porque teve um momento que eu achei muito emocionante, o Peter não sabia. O Nikolai Coster-Waldau e o Fabian Frankel mandaram um vídeo, porque eles dois são cavaleiros em House of the Dragon e Game of Thrones, e eles mandam um recado pro Peter, né, pra ele tomar cuidado com a mão dele, pra ele tomar cuidado com quem ele se conecta ali em Westeros, mas que ele tem um escudeiro super fiel. E aí o Peter ficou assim, eles sabem meu nome? Ele ficou chocado. O Nikolai, ele ama o Nikolai. E aí depois desse vídeo a gente nomeou o Peter Cavaleiro ali, o Dexter, né, nomeou ele. E o Dexter falou as palavras, né, em nome do pai, eu te ordeno, nananã. Por quê? Porque lembra que tem 7 deuses? Então tem o pai, a mãe, o estranho. Então a cerimônia é baseada ali em coisas da Fé dos Sete, né? E ele falou tão bonitinho, eu fiquei emocionada vendo ele, quase chorei. Enfim, mas tem cavaleiros que têm cerimônias mais chiques, né? Então depende, assim, o cavaleiro pode fazer uma vigília noturna num septo, na frente da figura do guerreiro, né? Que entre os 7 deuses é o que representa a força na batalha. Às vezes os cavaleiros são ungidos por um septão, aí depende, né? Mas normalmente tem 3 etapas para se tornar um cavaleiro. Você vira pajem, depois você vira escudeiro e depois você vai ser cavaleiro. E aí tem um costume de enviar meninos de casas nobres para parentes ou aliados para servirem como pajens, para eles já irem aprendendo ali desde pequeno, porque o pajem vai fazendo essas tarefas simples pro cavaleiro, né, em troca de aprendizados básicos. E é aí que eles aprendem a usar a espada, a duelar e outras habilidades ali. E depois um pajem vira escudeiro, normalmente quando o menino entra mais na adolescência, que é aí que ele aprende mais sobre o uso das armas, armaduras, cavalos, e ele também estuda sobre os valores do que é ser um cavaleiro. E quando tem época de guerra, que geralmente é o tempo todo, né, nesse universo, o escudeiro já acompanha o cavaleiro na batalha, dando assistência ou até lutando junto mesmo, né, porque outros tempos. E por fim, o escudeiro pode se tornar um cavaleiro, que é normalmente quando atinge a maioridade, se ele tiver merecimento, né? E aí qualquer cavaleiro pode declarar outro homem como cavaleiro, se essa for da sua vontade. É só fazer a cerimônia básica que ele recebeu, né, antes. E isso é muito importante também, a gente falando do Jaime e da Brienne, porque a Brienne não é homem, né? Então pro Jaime tomar a decisão de nomear ela um cavaleiro, até vou ficar emocionada. Que porra! É muito importante para os personagens, porque ele viu que a honra dela, o valor dela,
que as qualidades dela como cavaleiro, né, cavaleira, são muito mais importantes do que o sexo ali que ela nasceu, né? Quando a pessoa vira cavaleiro, ela escolhe um brasão e um apelido, né? Se você faz parte de uma família que tem um brasão legal, você usa, senão você cria o seu, que é o caso do Dunk. Porque a história começa e ele era um cara assim, ele é um cavaleiro andante, né? Eu já vou explicar isso. Mas ele não tem um brasão, ele não tem uma casa e tal, e ele escolhe o nome de Sir Duncan o Alto, porque ele é muito alto. Inclusive, o George R. R. Martin já revelou que ele é um parente distante da Brienne. Além da altura, né, os dois são muito honrados e um pouco inocentes também ali naquele universo, né? E é isso, a série vai mostrar mais do dia a dia ali dos cavaleiros, porque não é todo cavaleiro que consegue um emprego fixo, um CLT, digamos assim, né? Os cavaleiros das casas e tal são o CLT, por exemplo. O Davos, ele serve ao Stannis Baratheon, ele é leal a ele. E o Stannis recompensou o Davos depois lhe dando terras, né? E isso é muito bom para um cavaleiro, é o auge da vida dele, é como se ele ficasse concursado. Aí ele fica de boa pra sempre. Outro exemplo legal, a casa Clegane, a gente tem o Sir Gregor, o Montanha, o Sir Sandor, o Cão de Caça, que são leais à família Lannister. Só que nem todo cavaleiro consegue trabalho fixo, tem os Freelas, né? Que são os cavaleiros andantes. E aí que é o nome da primeira novela, porque o Duncan é um cavaleiro andante, ele não é fiel a ninguém. Você podia aproveitar e explicar o termo freelancer, né? Ah, é verdade, a origem do termo freelancer é a pessoa que tem, free, né, livre, as lanças. Então é como se a sua lança fosse livre. Você pode ser alugado por qualquer pessoa. Mercenários, né, em geral, são freelance, fazem freelance. Eu sou uma freelance, eu não trabalho hoje em dia para nenhuma marca. Quando eu trabalhava no Omelete, eu era, né, fiel, eu não era andante. Quando eu era da Warner, agora eu sou cavaleiro andante. Então é mais ou menos isso. E aí muitos cavaleiros precisam participar de torneios, né, para ganhar dinheiro. Senão você vai ficar andante e não vai fazer nada da vida, né? E aí, se você é o primeiro colocado de um torneio, você leva o prêmio. Ou eles precisam fazer contratos freelance temporários com senhores menores. Vou ficar aqui 3 anos com o senhor, coisas assim. Ou, é um período de guerra e a pessoa precisa de um cavaleiro. Aí depende do acordo, né? Depende de cada um. Muitos camponeses e bastardos tentam se tornar cavaleiros porque é um jeito de tentar ascender socialmente, né? Porque eles vão participando de torneios, pegam um servicinho, ganham uma grana, e aí todo mundo tem o sonho de um dia tornar a CLT, né? Ser juramentado a uma grande casa e receberem as terras. Que aí depois se aposenta, né? Você já tem onde morar. Tá show. Nosso protagonista é o Duncan, o Alto, interpretado pelo Peter Cleff. Ele é um órfão que cresceu na Baixada das Pulgas, aquela parte pobre ali, tipo o centro de Porto Real. Quando criança, ele foi salvo por um cavaleiro andante chamado Sir Arlan de Centarbor. O Arlan tinha antes como escudeiro, né, seu ajudante, um sobrinho que faleceu na rebelião Blackfyre. E aí ele tornou o Dunk seu escudeiro e ensinou tudo que ele sabe. No início da primeira novela, o Duncan tá com uns 17 anos. Na série, o personagem deve ser mais velho, porque o ator tem 29, e o personagem tem 2 metros de altura, por isso que o apelido dele é o Alto. E a partir de agora temos o spoiler, então se você não sabe, não quer saber, tem raiva de que tá sabendo, sai do vídeo agora. Mas se você já viu vídeos antigos nossos, você já sabe do que eu tô falando, mas a série vai fazer um pouco de mistério sobre isso. Então vamos lá, já saiu do vídeo, né? O que vai ser um mistério na série? O Egg, o menino interpretado pelo Dexter Sorensen, Egg é apelido de Aegon. Aegon. Ele é mais um dos inúmeros Targaryen que tem esse nome de Aegon. Na primeira novela, ele tem só 9 anos e o Egg é neto do atual rei Targaryen, o Daeron II. Mas ele tá muito longe da linha de sucessão porque ele é o 4º filho de um 4º filho. Então, assim, teria que morrer muita gente para ele virar rei, digamos. Inclusive, vocês conhecem muito bem um dos irmãos do Egg, que é o Mestre Aemon, que ficava lá na muralha com o Jon Snow, sim, mas provavelmente ele não vai aparecer nessa série. O Egg tem a cabeça raspada justamente porque ele tem o cabelo branco loiro, né? Porque ele é Targaryen. E aí também justifica ele ter esse apelido de Egg aí, porque ele fica com a cabecinha parecendo um ovinho, assim. E o Egg, no livro, o Dunk descreve
descreve ele com os olhos meio azul, muito escuros, quase púrpura. Porque nos livros, os Targaryen, em geral, né, muitos Targaryen têm o olho meio roxo, violeta. E ele é um menino super inteligente, muito habilidoso, e o sonho dele é se tornar cavaleiro da Guarda Real. Ele quer ser CLT. E pra isso, antes ele tem que ser escudeiro e acaba virando escudeiro do Dunk. E aí na série vocês vão entender como, também não vou contar tudo. Outros Targaryen que foram confirmados nessa primeira temporada. Um tio do Egg vai aparecer na série também, que é o Baelor de Quebra-Lanças. O rei Daeron II teve o primeiro filho, que é esse é o Baelor, ele é o primogênito de todos aí. Ele é o descendente do trono e que tá sendo preparado para ser rei. Ele também é mão do rei. O Baelor é considerado um líder nato, ele é leal, ele é justo e ele é chamado de, assim, o melhor cavaleiro dessa época, tá? E diferente de muitos Targaryen, ele tem o cabelo e os olhos pretos, porque a mãe dele é quem? A Martell lá, de Dorne, que o cara casou pra fazer aliança. Então por isso que ele vai ter o cabelo preto. Por isso que eu estou dando contexto pra vocês, entendeu? Aí todo mundo vai falar, nossa, por que esse cara tem cabelo preto? Aí você vai explicar, porque o pai dele casou com a Mariah Martell de Dorne pra fechar uma aliança pra Dorne entrar pros 7 reinos. É isso. E também vai estar na série o filho do Baelor e um primo do Egg aí, que é o Valar Targaryen, que assim como o pai também tem o cabelo castanho e curto. O pai do Egg é irmão caçula do Baelor. Então o pai dele é o quarto filho do rei Daeron. Ele se chama Maekar Targaryen. Ele é considerado um ótimo guerreiro, um ótimo líder militar. Ele foi muito importante nas estratégias para combater a rebelião Blackfyre. E ele teve 4 filhos homens. O mais velho também chama Daeron, que é conhecido como o Bêbado, porque ele claramente não gosta de combates, prefere ficar nos bordéis, nos bares e tá sempre bêbado. Mas ele também é importante porque ele tem sonhos premonitórios, os sonhos de dragão que alguns Targaryen têm. O segundo filho é o Aerion, que é considerado super lindo e elegante, mas é super arrogante, e ele e o Duncan não se gostam muito. O terceiro se chama Aemon, que é mandado pra Cidadela desde pequeno para se tornar mestre. Ele não aparece na novela, não sabemos se vai estar na série. É muito comum, né, quando é um filho do outro que não sabe o que vai fazer, eles mandam o menino pra estudar lá na Cidadela. E o caçula é o Egg. Resumindo a árvore genealógica, o atual rei é o Daeron II, teve 4 filhos. Os que vão estar na série é o mais velho, o Baelor, e o mais novo, o Maekar. Aí esse Maekar teve 4 filhos, o mais velho sendo Daeron o Bêbado, e aí por último o Egg. Agora, outros 2 personagens que não são Targaryen, mas vão ser do elenco principal, um deles é o Lyonel Baratheon. Sim, temos um Baratheon aqui já. Ele usa o apelido de Tempestade Risonha, também é cavaleiro, também um dos melhores ali do momento. E a outra é a Tancel, uma artista dornesa que cria uma ligação com o Duncan. E todo esse povo vai se encontrar no torneio de Valfreixo, que é o evento principal da temporada, né? Valfreixo fica lá na Campina, que é uma das principais regiões de Westeros dominada pela casa Tyrell. Então lá vai ter um torneio com justas e eventos e festa. E aí o Dunk vai conhecer o Egg, né, no começo da temporada, e o Dunk tá querendo ir lá pra ganhar um dinheiro. E aí, vamos ver se o Egg vai com ele ou não. O que vocês acham? E vamos ver se ele vai ganhar algum dinheiro nesse torneio, o que vai acontecer, se ele vai sobreviver. E é isso, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Tô empolgada pra falar desse universo de novo com vocês. E é isso, qualquer dúvida, comenta aí que eu tento responder. Ou também que outros vídeos vocês querem explicando algum detalhe, que vídeos vocês querem ao longo da temporada. E é isso, vamos ter uma cobertura aqui no canal. E até lá, então, até janeiro. Dia 19 de janeiro estreia. Lembrando, dia 18, meia-noite. Beijo, tchau.